podcast eu vou te contar, em novembro de 2024, fala com o jovem Miranda de Moura. Ele que nasceu no dia 16 de junho de 1960, no bairro do Trem, aparado pela mãe Antônia. Ele que é esposo da nossa grande amiga Thelma Lúcia, e tem como filho Emanuel, Luciano e a Carolina. E a sua paixão hoje é o Pedroca, né? Neto chegando aí. E ele é sociólogo, gente. Ele também é analista judiciário. Ele é ativista social. Ele é pedagogo, formado na Universidade Estadual de Santa Catarina. Analista político. Em 1981 ele estava lá na fundação do Partido dos Trabalhadores. Em 1992, junto com mais 26 colegas do Judiciário, ele funda o Sindicato do Serventuário da Justiça do Estado do Amapá. É por isso que a gente está trazendo o nosso amigo aqui. Você, como analista político, a gente observa que no Amapá, dificilmente, eu estou falando no município de Macapá, gente, que tem mais de 50% da população amapaense concentrada aqui. E vamos falar em política. Por exemplo, começou lá atrás com o Azevedo Costa, do PMDB. Aí depois assumiu o João Alberto Capiberibe, no período militar isso aí. Aí o Barcelos conseguiu, na Constituição de 88, transformar o Estado e veio para se eleger primeiro governador. E depois a gente observa que o governo foi assumido pelo João Alberto Capiberibe, que já tinha sido prefeito. Tá? E a gente observa que naquele momento era direita contra esquerda. Era PSB, PMDB, PT, todos contra o partido que era o PFL. E o que acontece? Depois há uma divisão, gente, dentro da esquerda, e hoje, por exemplo, o Valdez era líder, se eu não me engano, do Capiberibe quando ele era governador, e depois se tornou governador. E depois veio o Camilo Capiberibe, que era filho do governador, venceu essa eleição, e a gente vê que está indo só os partidos que se dizem esquerda aqui no Amapá. Explica para as pessoas essa divisão que houve, e eu observo que nessa divisão houve um enfraquecimento desses partidos, como é o caso do PT, do PSB, do próprio PDT, que já estão criando novas siglas partidárias. Explica aqui no Amapá como foi que aconteceu todo esse desdobramento. Perfeito, né? Com a Constituição de 88, libera-se para que surjam quantos partidos políticos... O pluripartidarismo. O pluripartidarismo, tá? Antes não podia isso. E aí, aliás, com a Constituição de 88, não, antes mesmo. Né? Foi antes, foi em 79. Quando o Sarney assume... Foi em 79, o João Batista Figueiredo fez a lei da pluralidade, e a partir de 80 começaram a retornar. O Capiberibe retornou do exílio, o Guel Arraes, Leonel Brizola, quem mais? Fernando Gabeira. Estou falando alguns que a gente se lembra, né, que são importantes na formação de vários partidos aí. Né? Certo. Então, aqui no Amapá, a partir do momento que foi liberado, acabou com o bipartidarismo e então se incentivou a partir da própria lei, né, o bipartidarismo. Né? E aí surgiram, no caso da esquerda, né, como partidos legais, porque antes estavam mantendo o PMDB. Era o PMDB que era aquele partido que associava os comunistas, os socialistas e todos mais. Né? Exato. Então aí o Amapá veio para cá para Amapá o PT, o PSB, o PCdoB, o PC e o PCB. Venceu por esses quatro, né? E havia uma disputa pela hegemonia da esquerda. No seio da esquerda,
Eu sei dela haver uma disputa. E essa disputa principal foi entre o Capiberibe, do PSB, e o PT. Né? Então, eles disputaram desde 1988 essa disputa. Por exemplo, o PT lançou um candidato em 88, foi o Correia Neto. E o PSB lançou o Capim. E interessante, um mês para a eleição, havia um empate técnico entre o candidato do Barcelos, que era o Murilo, o candidato do PT, que era o Correia Neto, e o Capiberibe do PSB. Só que a partir daí, como o Correia Neto teve alguns problemas de saúde, não tinha muita condição de física para estar na campanha, o Capiberibe fez um marketing perfeito, acertou a mão no marketing e ganhou a rua direta. Então, quando o eleitor percebeu que quem poderia não permitir barrar a eleição do Murilo, que era do lado do Barcelos, né, era o Capiberibe, não o Correia Neto, migrou, foi para o Correia, para o Capi, o Capi se elegeu, então, prefeito em 1988. E aí começou essa aliança que perdura até hoje, né, entre PSB e PT, sim, né? Aí, olha só, então ele vira prefeito. Né? Só que em 1900, se foi em 88. Em 90, havia uma eleição para governador. Sim. E o PSB não tinha quem lançar. Porque o líder era o Capiberibe, não havia um outro líder com capacidade, com condições de voto. Aí teve que apoiar o Gilson Rocha do PT. Né? O Gilson Rocha. Aí então o Gilson poderia ser o grande concorrente na eleição de governador em 94. E por que não foi? E ele foi para o segundo turno, né? Ainda com Barcelos, eu me lembro. E por que o Gilson não foi o candidato ao governador das esquerdas em 1994? Porque ele disputou depois, ele disputou em 90 o governo, foi para o segundo turno e perdeu para Barcelos. Quando vai, em 1992, não, em 1992 ele concorre a vereador. Sim. E aí ele não se reelege. Ele não se reelegendo vereador, porque ele tinha sido vereador, não se reelegendo, aí o nome dele cai. Sim. Aí o Capim se fortalece para disputar o governo em 94, pela esquerda. Então, tinha esses atritos aí. Tá? Quando o Capim assume o governo, ele ganha a eleição em 94. Ele ganha com a vice Adalva, né? Sim, a vice Adalva Figueiredo. Né? E aí, na gestão, houve atrito, né? Uma parte do PT saiu do governo, outra parte permaneceu no governo. E esses atritos sempre houveram. Né? Então, esses atritos têm atrapalhou muito o PSB. Sim. Porque é o seguinte, quando a esquerda está unida, ela tende a ganhar a eleição. Com certeza. Quando ela está desunida, ela perde. Ela não ganha a eleição. Foi isso, por exemplo, esse caso do Capiberibe. Por que ele foi político? Para mim, só tem dois políticos no Amapá que dá para a gente considerar como políticos visionários para o Amapá, que é o Janari, né, na Constituição. Inclusive tinha um programa chamado de A Mística do Amapá. Né, e o Capiberibe com o PDSA. Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá. Olha, só esses dois. Vou mostrar para vocês. A gente tem alguns livros aqui. Esse aqui fala sobre o desenvolvimento sustentável do Amapá, né? A Fundação João Gobeira. E esses aqui também, olha, alguns livros. A gente está falando de política, a gente recomenda, né? Elfredo Távora Gonçalves, O Amapá de Outrora. Ele fala desde o Império até o período do Janari, de Getúlio Nunes. Conheci o Alfredo. Esse outro aqui é do grande historiador Fernando Rodrigues dos Santos. Ele fala tudo sobre o Janari. A vinda dele para cá, o sucesso do Janari, que você falou da mística, e também a derrota do Janari. Até 1970, ele que comandava o estado do Amapá. E esse aqui, gente, fala sobre os mineiros da floresta, fala sobre o projeto ICOME, socioeducativo, que também passou pelo território e chegou ao estado. Infelizmente, foi um projeto que ficou, como diz aqui, a gente lá na frente da cidade, vê aqueles navios, tudo parado, a gente só vê navio. E os navios levaram todo o manganês, a riqueza que nós tínhamos no Amapá. Mas continuando aqui, é só mesmo para ilustrar um pouquinho a conversa. Bacana. Então, só esses dois políticos, o Janari e o Capiberibe,
foram visionários e apresentaram e tentaram desenvolver um programa de desenvolvimento com a Amapá. Os outros, nenhum trouxe. Né? E isso é um problema. Né? Isso mais tem a ver com a nossa cultura política, que é um assunto que a gente pode também desenvolver, né? Aqui. Então. Mas, infelizmente, tem essa coisa. Agora, a derrocada do Capiberibe, né? Que ela tem 4 problemas nisso. Um, que é o relacionamento meio atritoso com o PT. O outro é que tem vários políticos na família com pretensões eleitorais, na família do Capim. Um outro problema, esse é o segundo, um outro problema é que quando o Camilo foi governador, né, ele fez um bom governo do ponto de vista da gestão para o social. Né? Se pegar os indicadores socioeconômicos dos últimos 25 anos, dos governadores que governaram a Bahia, o dele é o melhor saldo positivo em relação à questão socioeconômica. Né? Mas ele cometeu erros crassos na política. Né? Ele teve problema, ele se desincompatibilizou praticamente tanto com o empresariado, com o capital, como com os trabalhadores, os sindicatos. E aí levou a um desastre político. Por isso que não se reelegeu. Isso também afetou muito Agora uma coisa que me chama a atenção, o jovem Miranda, é que o Bala e o Bala e o Valdez Góes faziam parte da base da esquerda. E depois eles fizeram uma divisão, né, da esquerda, e hoje existe a família Góes, a família Capiberibe se revezando no poder, a gente diz poder em termos do executivo, de governo do Estado. Então, a prova disso foi agora que o Valdez foi reeleito, e passou o cedro para a sua aliança, que é o Clécio Luiz. Né? Houve uma divisão, e o PT sempre entre a cruz e a espada. Muitas pessoas ficavam, como se diz, aliadas ao PSB, e outros ficavam aliados ao PDT do Valdez. E isso houve um enfraquecimento que a gente vê aí, que não tem nenhum prefeito hoje no Amapá representando o PT, que já foi um grande partido de base aqui. Esse é um drama trágico do PT, essa divisão. E existe essa divisão até hoje. Um lado apoia a centro-esquerda e o outro lado apoia a direita, ou a centro-direita. Desde 2002 está assim o PT. Né? E até agora isso não se ajeita, essa coisa não se ajeitou. Mas só para finalizar aquele caso antes lá, está falando do Capiberibe, né? Que é o caso de muitos políticos na família, o caso do atrito com o PT, é o caso do desastre da política do governo Camilo. Tem um também que é importante citar, a interferência da justiça eleitoral. Né? Por exemplo, em 1998, a justiça interferiu e o Capiberibe foi obrigado a recuar com a votação do Delgado, que concorreu ao Senado, para facilitar o Sarney. Aí, em 1998, em 2002, né, ele se elege senador, aí teve aquele caso. O Gilvan assumiu depois. Aí teve toda essa interferência. A gente sabe também que houve muita força em 2006, né, houve uma interferência, ele tinha condição de ganhar aquela eleição para governador, novamente interferência da justiça eleitoral. Mas o mais gritante mesmo foi em 2018. A justiça eleitoral foi importantíssima para que o Capiberibe perdesse aquela eleição. A justiça eleitoral quase sempre, né, julgou peso de modo, na minha opinião, não é correto, contra os Capiberibes. Isso, inclusive, dá um bom debate isso aí. Sim, mas também tem do Camilo, por exemplo. Eu me lembro que o Camilo não aparecia nem em terceiro lugar para governador. Né? Aí houve aquela prisão do governador, do prefeito da cidade,
de outros deputados, né, na época, e caiu no colo do Camilo aquela eleição. Né? Ele só não teve a competência de se reeleger e para mim, ele trouxe o Valdez das cinzas, que o Valdez, naquele momento, não aparecia em lugar nenhum, e quando veio as eleições, ele ganhou o Camilo. Interessante você tocar nesse assunto, porque depois do Capiberibe, nós temos três grandes líderes na política do Amapá, que é o Valdez, o Randolfo, o Clécio e o Davi. Né? E a forma como eles surgiram, praticamente todos eles, de algum modo, contaram com a ajuda do Capiberibe para surgir. E eles só estão na condição que estão hoje. Você falou da questão do caso do Camilo, da operação que ajudou ele a se eleger, que sem ela não se elegia. Esses quatro políticos, o Clécio, o Randolfo, o Davi e o Valdez, eles são muito habilidosos, são muito ousados. É importante a ousadia na política. Né? E, acima de tudo, eles têm a fortuna. São afortunados na política. Esse é um conceito do Maquiavel. Né? O Maquiavel, que é tido como fundador da ciência política moderna, né? Ele fala disso, que ou você conquista, ou você tem a fortuna. O que é a fortuna? É a sorte. Você contar com a sorte. Por exemplo, Camilo virou governador porque contou com a sorte daquela operação da Polícia Federal chamada Operação Mão Limpa. Aquela operação ela foi fundamental, tanto para eleger o Camilo como para eleger o Randolfo senador. Por isso que eu falei que depois do Capiberibe, os outros têm contado com a fortuna, com a sorte no sentido do Maquiavel. Né? Não fosse a operação Mão Limpa, repetindo, né? O Camilo não se elegeria e também não o Randolfo. Mas o Randolfo fez uma outra coisa. Mas o Randolfo ele era do PT e da outra eleição ele já não estava mais, né? Ele já tinha porque passado. É interessante. Como é que surge o Randolfo para a política? Né? Ainda jovem, ele militou na União dos Estudantes Secularistas, né? na URGS. Foi secretário de Juventude do Capiberibe. Depois ele, exatamente. Depois ele vai para a universidade, né? Aí, Centro Acadêmico de História, DCE. Militância mesmo. Foi muito importante, porque nessa época ele tinha um perfil de esquerda. Muito importante. E depois, aí quando o Capiberibe ganha o governo em 94, em 95, o Randolfo foi nomeado secretário de Juventude. E aí ele ganha muita visibilidade com a secretaria, né? Muitas ações para a juventude também, foram importantes demais. Mas ele contou, quando ele vai concorrer em 1998 a deputado estadual, ele conta com essa visibilidade que a secretaria deu para ele, né? Mas também com o apoio da máquina da Secretaria, em grande medida, da máquina da Secretaria de Educação, que fora fundamental. Na época o secretário era o tá, né? E a outra eleição que o Randolfo também ganha, essa aí foi com o uso de máquina. Em 2002, ele se reelege deputado estadual, mas também tem um auxílio da máquina de governo do governo Dalva. Quando ele concorre sem o apoio da máquina, em 2006, ele sai do PT, né? Você está falando isso aí, que era do PT, né? Aí nesse momento ele sai do PT e vai... Naquela época, inclusive, saímos juntos. Saiu ele, saiu eu, saiu o Augusto, saiu o Clécio, por causa... Tinha surgido aquele caso do Mensalão, depois descobriu que era uma grande farsa, né? Sim. O Mensalão. Mas só que o PT já estava insustentável aqui, porque não havia condição de disputa interna. O PT era um partido que não estava sendo muito democrático nas suas relações internas, estava ficando insustentável isso. E aí Mas o PT, o Amapá, sempre teve 2, 3 ou 4 ralas, né? Mas isso não é problema. O problema é a dificuldade do relacionamento entre elas. Aí voltando, né, então em 2006, o Camilo concorre sem apoio de máquina, ele perde a reeleição para deputado estadual. E a partir dali, ele muda. Para mim, ele sai, para mim, na minha opinião, se ele não tiver, ele tem toda a liberdade para questionar, e é importante que ele diga, né? Aqui não estou para fazer política contra o... A gente está conversando sobre você como analista político, mostrando realmente o acontecimento, né? O fato. Aí ele não se reelege em 2006, aí vem 2010. Aí 2010 é o seguinte, era para
Aí se divide, né? Porque até então ele podia coligar o PSOL, ele estava no PSOL, podia coligar com o PSB. O Capim queria concorrer a governador e tal. Só que o Randolfo queria concorrer a senador. E o PSB não permitiu isso. E aí foi buscar o direito dele, né? Buscar outras... Foi buscar a sobrevivência política dele. Exatamente. E aí ele rompe com a esquerda e vai apoiar a direita. Vai apoiar o candidato a governador Lucas Barreto. E o Lucas, com a máquina da campanha do Lucas, palanque, tudo e tal, né? Ajuda o Randolfo. E aí veio a operação da Polícia Federal, essas duas Ele se elege o senador e o Lucas perde para o Camilo. Mas o Lucas ganhava. O Lucas só perdeu para o Camilo por causa da operação policial, da operação Mãos Limpas. E isso porque ele não criticou a operação. Se ele ficasse do lado da operação combatesse, o Camilo não ia se eleger. Como o Camilo se colocou do lado da operação, tinha aqui todo o moralismo, né, todo mundo combatendo a corrupção e o povo não queria corrupto, né, e tal. E o Camilo ficou do lado, apoiou a operação da Polícia Federal e o Lucas não. Porque ele tinha aliados que estavam envolvidos na coisa e tal. Porque se ele critica, se ele apoiasse a Operação Harmonicos, ele seria ganharia a eleição. Né? E então o Camilo, voltando ao Randolfo, né, esses dois fatores é que ajudam, que elegem o Randolfo e senador em 2010. A Operação Mãos Limpas e a aliança dele com a direita, apoiando uma candidatura contra a candidatura de esquerda.